Jesus estava dizendo: vocês viram tantas coisas e ouviram de mim que eu dei poder a vocês, para vocês expulsarem, para vocês curarem, para vocês libertarem, para vocês limparem leprosos. Então por que ainda estão duvidando? Porque tens pequena fé. Da mesma forma o Senhor Jesus vai dizer, quando ele estava ali, uma grande tempestade ali acontecendo, os discípulos estavam no barco, Jesus se aproximou, e aí eles disseram e temeram muito, porque acharam que era um fantasma. Pedro então levantou-se do barco, foi até o encontro de Jesus, andando sobre as águas. Mas quando afundou, Jesus pegou a sua mão, olhou para Pedro e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente tem que exercitar o tamanho que a nossa fé se encontra, porque fé ela tem tamanho. O Senhor vai nos dizer que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda ele é pequeno, ou seja, pode ser insignificante, mas quando ele é plantado, semeado, cuidado, cultivado, aquela árvore cresce de uma tal forma que fica grandiosa. Assim tem que ser a nossa fé, cuidada, tratada, cultivada, exercitada, para que ela possa crescer. Jesus ele sabia o pior lado de cada um daqueles homens, e mesmo assim escolheu. O que o Senhor quer nos dizer? Da mesma forma que ele conhecia aqueles homens, ele te conhece. Ele sabe o teu nome, ele sabe o seu endereço, ele sabe qual é o seu tipo sanguíneo, ele sabe a prova que você passou, a luta que você carregou e que está carregando, a vergonha, a humilhação, ele sabe de tudo. Ele sabe que muitas das vezes você se ira, ele sabe muitas das vezes que você se entristece, que muitas das vezes você quer chutar o balde, deixar tudo de lado, que você já não aguenta mais, e ele sabe porque ele te conhece. E do porvir. Jesus sabia quem era Tomé. Uma coisa muito que chama muita atenção era que os discípulos estavam todos juntos porque estavam com medo, com a porta trancada porque estavam com medo, porque acreditavam que através da morte de Jesus não se lembraram do que Jesus havia dito, que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Creram só enquanto ele estava vivo, mas quando ele morreu, acharam que tudo já tinha se acabado. Enquanto isso, Tomé não estava neste lugar. Aqui nos mostra mais uma vez a coragem de Tomé. Mais uma vez ele sendo um homem corajoso que, enquanto os outros discípulos estavam escondidos, Tomé nem lá estava. Mas vai dizer a palavra. Vai dizer a palavra o seguinte: e a alegria dos discípulos foram tão grande que assim que Tomé chegou, os discípulos já foram correndo para falar para ele: o Senhor esteve aqui. Tomé ele falou assim: se eu não ver o sinal das mãos e se eu não tocar. Ele não falou somente ver, ele falou também tocar. Ele falou: se eu não conseguir, se eu não ver, e ainda que meus olhos me enganem, que pode ser alguma visão, pode ser alguma coisa, pode ser algum efeito especial, né? Se eu não tocar para ver que tem ali alguma coisa diferente, eu não vou crer de maneira nenhuma. E aqui é o ponto principal dessa mensagem. O que é que você já falou tanto para Deus que às vezes a gente pede tantas coisas para Deus, tantos milagres para Deus, e a gente não quer mais só ver, a gente tem que tocar, porque a gente acha que só ver não basta mais. Só ver não dá mais aquela emoção, só ver não dá mais fé. Eu tenho que tocar, eu tenho que ver, eu tenho que tocar com as minhas próprias mãos. O que vai acontecer é que quando Jesus estava na cruz do Calvário, havia ali algumas pessoas que pegaram e falaram: se tu és Deus mesmo, salva-te tu, desce daí. Jesus podia olhar aqueles homens e falar: peraí, mas eu curei enfermo. Peraí, mas eu levantei aleijado. Peraí, coxo andou, leproso foi curado. Uma mulher que parecia 12 anos com fluxo de sangue foi curada também. Peraí, os cegos viram, os surdos puderam ouvir. Pessoas que estavam endemoniadas foram curadas. Isso não basta.
Será que não basta para você os milagres que Deus já tem feito na tua vida? Você quer ver para crer algo a mais? Jesus olhou e falou assim: se isso não basta, se eu descer daqui de cima, isso não fala na Bíblia, mas eu tô falando aqui, isso não basta. Se os milagres que todos viram não bastasse, ia bastar se Jesus descesse da cruz? Não, ia ser só mais uma desculpa que eu e você íamos usar, que eu e você íamos complementar, dizendo que é obra do acaso. Não foi Deus que operou, não, ele quis ser porque ele foi provocado. Não é assim que funciona. Tomé, tem que entender uma coisa, que na lógica, na ótica de Deus, a lógica do reino é: se creres, verás a glória de Deus. Não é ver para crer, é crer para ver.